Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 61. Palavras de um instrutor celeste. Durante a noite eu me achava em um grande grupo em que o espírito de todos os presentes estava sendo agitado com o assunto da educação. Muitos apresentavam objeções a que se mudasse a espécie da educação há tanto tempo em voga. Alguém que de há muito tem sido nosso instrutor falava ao povo. Dizia: o assunto da educação deve interessar a todo o corpo de adventistas do sétimo dia. As decisões referentes ao caráter de nossa obra escolar não devem ser de todo deixadas aos diretores e professores. Alguns insistiam fortemente quanto ao estudo de autores incrédulos e recomendavam os próprios livros condenados pelo Senhor e que, portanto, não devem de maneira alguma ser sancionados. Depois de muita conversa e discussão fervorosas, nosso instrutor adiantou-se e, segurando livros que haviam sido defendidos com ardor como sendo essenciais a uma educação mais elevada, disse: achais nesses autores sentimentos e princípios que façam de todo seguro colocá-los nas mãos dos alunos? O espírito humano é facilmente fascinado pelas mentiras de Satanás, e estas obras produzem desinteresse pela contemplação da palavra de Deus, a qual, caso seja recebida e apreciada, assegurará a vida eterna ao que a recebe. Vós sois frutos do hábito, e deveis lembrar que os bons hábitos são bênçãos tanto em seu efeito sobre vosso caráter, como em sua influência para o bem nos outros. Os maus hábitos, porém, uma vez estabelecidos, exercem poder despótico, escravizando o espírito. Se nunca houvesseis lido uma palavra nesses livros, estaríeis hoje incomparavelmente mais capazes de compreender aquele livro que, acima de todos os outros, é digno de ser estudado e que dá as únicas ideias corretas acerca da educação superior. O fato de ter se tornado hábito introduzir esses autores entre vossas leituras e que esse costume haja envelhecido pelos anos não é nenhum argumento em seu favor. O longo uso não recomenda necessariamente tais livros como livres de perigo ou essenciais. Esses livros têm levado milhares aonde Satanás levou Adão e Eva, à árvore da ciência de que Deus lhes proibira comer. Tem induzido alunos a abandonar o estudo das Escrituras por uma espécie de estudo que não é essencial. Caso os alunos assim educados devam ser aptos para trabalhar em prol de almas, terão de desaprender muito do que aprenderam. Verificarão que isto será um processo difícil, pois as ideias objetáveis se haverão arraigado em seu espírito como as ervas ruins em um jardim, de modo que alguns jamais serão capazes de discernir entre o direito e o torto. O bem e o mal se haverão mesclado em sua educação. Foram exaltados os homens para que os contemplassem, suas teorias glorificadas, de modo que ao buscarem ensinar a outros, a pequena verdade que podem repetir se acha entremeada de opiniões, ditos e feitos humanos. As palavras de homens que demonstram não possuir conhecimento prático de Cristo não devem ocorrer em nossas escolas. Servirão de obstáculo à verdadeira educação. Vós tendes a palavra do Deus vivo, e pedindo podereis possuir o dom do Espírito Santo para tornar essa palavra um poder para os que creem e obedecem. A obra do Espírito Santo é guiar em toda a verdade. Quando dependerdes de espírito, alma e coração da palavra do Deus vivo, os condutos de comunicação estarão desobstruídos. O estudo profundo e sincero da palavra, sob a guia do Espírito Santo, proporcionar-vos-á o fresco maná e o mesmo Espírito tornará seu uso eficaz. O esforço feito pelos jovens a fim de disciplinar a mente em busca de elevados e santos ideais será recompensado. Os que se esforçam perseverantemente neste sentido, aplicando a mente à tarefa de compreender a palavra de Deus, acham-se habilitados a ser colaboradores de Deus. O mundo reconhece como mestres alguns a quem o Senhor não pode recomendar como instrutores dignos de confiança. Por estes é a Bíblia desdenhada e recomendadas as produções dos autores incrédulos como se contivessem os sentimentos que convém entretecer no caráter. Que podeis esperar dessa espécie de semeadura? No estudo desses livros objetáveis, a mente dos professores, juntamente com a dos alunos, vem a corromper-se e o inimigo semeia seu joio.
Não pode ser de outro modo. Bebendo de uma fonte impura, introduzimos veneno no organismo. Os jovens inexperientes que são levados nessa direção de estudo recebem impressões que lhes dirigem os pensamentos a caminhos fatais à piedade. Jovens mandados a escolas nossas têm aprendido de livros julgados sãos porque eram usados e recomendados nas escolas do mundo. Mas dessas escolas mundanas assim seguidas, muitos alunos têm saído incrédulos em razão do estudo desses próprios livros. Por que não tendes exaltado a palavra de Deus acima de toda produção humana? Não basta, porventura, manter-se achegado ao autor de toda a verdade? Não ficais satisfeitos de tirar água pura das correntes do Líbano? Deus possui fontes vivas com que refrigerar a alma sedenta e depósitos de precioso mantimento com que revigorar a espiritualidade. Aprendei dele e habilitar-vos-á a dar aos que pedirem uma razão da esperança que há em vós. Acaso pensais que o melhor conhecimento daquilo que o Senhor disse teria efeito deletério sobre professores e alunos? Fez-se silêncio na assembleia e a convicção apoderou-se de cada coração. Homens que se haviam julgado sábios e fortes viram que eram fracos e faltos do conhecimento daquele livro que interessa ao destino eterno da alma humana. O mensageiro de Deus tomou então das mãos de vários professores os livros que tinham estado usando como compêndios, alguns dos quais escritos por autores infiéis e continham sentimentos do mesmo gênero, e pô-los de parte dizendo: Nunca houve em vossa vida tempo em que o estudo desses livros vos fosse benéfico e de progresso no presente, ou para vosso bem futuro e eterno. Por que encheis vossas estantes de livros que vos afastam a mente de Cristo? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Cristo vos pede: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Necessitais de comer do pão da vida que desceu do céu. Precisais ser mais diligentes estudantes das Santas Escrituras e beber da fonte viva. Sorvei de Cristo em fervente oração. Alcançai dia a dia experiência em comer da carne e beber do sangue do Filho de Deus. Os autores humanos jamais vos poderão suprir a grande necessidade para este tempo, mas contemplando a Cristo, autor e consumador de vossa fé, sereis transformados à sua semelhança. Colocando a Bíblia nas mãos deles, continuou: pouco conhecimento tendes deste livro. Não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus, nem entendeis a profunda importância da mensagem a ser levada ao mundo agonizante. O passado mostra que tanto professores como alunos conhecem bem pouco do que concerne às assombrosas verdades que são assuntos vivos para o tempo atual. Fosse a terceira mensagem angélica proclamada em todos os aspectos a muitos que ocupam posição de educadores, e não seria compreendida por eles. Tivesseis vós o conhecimento que provém de Deus, todo o vosso ser proclamaria a verdade do Deus vivo ao mundo morto em ofensas e pecados. Mas livros e revistas que pouco encerram da presente verdade são exaltados, e os homens estão se tornando demasiado sábios para seguir um assim diz o Senhor. O único verdadeiro Deus deve ser exaltado por todo professor em nossas escolas, mas muitos sentinelas se acham adormecidos. São como o cego que conduz outro cego. Todavia o dia do Senhor está mesmo às portas. Vem a passos furtivos como o ladrão, e encontrará desapercebidos todos os que não estão vigilantes. Quem entre nossos professores está alerta e como mordomo fiel da graça de Deus, dando à trombeta um sonido certo? Quem está proclamando a mensagem do terceiro anjo, chamando o mundo a preparar-se para o grande dia de Deus? A mensagem que apresentamos tem o selo do Deus vivo. Apontando para a Bíblia, ele disse: as Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos devem ser unidas na obra de preparar um povo para subsistir no dia do Senhor. Aproveitai diligentemente vossas oportunidades de hoje. Tornai a palavra do Deus vivo vosso compêndio. Caso isto houvesse sido sempre feito, alunos hoje perdidos para a causa de Deus seriam agora missionários. Jeová é o único Deus verdadeiro e deve ser reverenciado e adorado. Os que respeitam as palavras de autores incrédulos e levam os alunos a considerar esses livros como essenciais em sua educação, diminuem sua fé em Deus. O
tom, o espírito, a influência desses livros são deletérios aos que deles dependem quanto ao conhecimento. Tem-se exercido sobre os alunos influências que os levaram a desviar os olhos de Cristo, a luz do mundo. E os anjos maus se regozijam de que os que professam conhecer a Deus o neguem como ele tem sido negado em nossas escolas. O sol da justiça tem brilhado sobre a igreja para dissipar as trevas e chamar a atenção do povo de Deus ao preparo essencial aos que devem brilhar como luzes no mundo. Os que recebem essa luz compreendê-la-ão. Os que não a recebem andarão em trevas, não sabendo em que tropeçam. A alma nunca se acha em segurança a menos que esteja sob a guia divina. Então será conduzida a toda a verdade. A palavra de Cristo cairá com poder vivo sobre os corações obedientes, e mediante a aplicação da verdade divina, reproduzir-se-á a perfeita imagem de Deus e se dirá no céu: e estáis perfeitos nele. Colossenses 2, verso 10. Em caso algum deve ser permitido que os alunos tenham tantos estudos que sejam impedidos de assistir aos cultos.